Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você. Feliz segunda-feira para você e os seus. Com muito favor, com todo favor, com favor. O favor do Senhor é o nosso escudo protetor. Eu oro para que o favor do Senhor alcance você e que você encontre favor onde for, em tudo que for fazer, que seja um dia de favor. Em nome de Jesus, um dia de favor. Ei! Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Aproveita os portais. Quando Deus nos abre uma porta, ela vem carregada de graça. Eu tenho graça para enfrentar aquilo, para passar por aquele portal. Eu não posso correr o risco de perder o meu destino por covardia e incredulidade, como o grupo original perdeu. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. 40 dias lá, viram os frutos, desfrutaram, viram que era bom e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas agora vem o problema, o mais. Você já viu gente que até fala bem de uma coisa e de repente vem um mais? A gente já sabe, quando aparece um mais, é problema. Esse mais vem carregado de medo, de dúvida, de incredulidade. Esse mais estraga. Esse mais aqui estragou com a vida deles, roubou o destino deles. É bom, mas Deus falou, mas a terra é boa, mas os frutos são maravilhosos, mas o povo que vive lá é poderoso. Bom, novidade nenhuma. Deus já tinha dito sobre os gigantes, sobre os enaquins, sobre as cidades muradas. O Senhor já tinha falado, mas eu vou na frente. Eu dou vitória. Sabe quando um negócio não é novidade? Eles não estavam diante de alguma coisa que Deus já não havia falado. E ele disse: eu vou na frente, entrem, possuam a terra, eu a dou a vocês. Para cada promessa já tem um sim e um amém. Não é triste quando a gente vê a pessoa diante da promessa dela, mas ela cede para a dificuldade, para o medo, para o obstáculo, ela teme o desafio e ela simplesmente joga tudo para o alto? Quantas vezes eu vi isso na minha jornada? Sabe, de dar sim até uma aflição. Gente, não faz isso. Enfrenta, você vai se arrepender. Quantas pessoas que já falaram isso para mim anos depois: bispa, que arrependimento. Quanto arrependimento. Que triste você olhar para trás e só ter arrependimentos. Quantas pessoas que desistiram, que recuaram, que jogaram fora suas oportunidades. Não, Deus está falando com você. O ano é novo, só está começando.
Sabe, nós estamos aqui, ó, nos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Isaías 54, de promessa. Sabe, está tudo aqui à nossa disposição. O que Deus tem colocado diante de você? Não tema. Não tema. Não joga fora nenhuma oportunidade, porque eu lido com pessoas e eu sei que toda pessoa que cede para o medo, para a incredulidade, ela vai gemer, ela vai se arrepender. Eu já vi gente gemendo de tanto arrependimento. Meu Deus, por quê? Meu Deus. Gente, eu já vi pessoas arrependidas que disseram para mim em lágrimas, quando eu podia ter filhos, que eu e meu marido, eu lembro de uma mulher que ela chorou. Pensa uma pessoa que assim, desabou em lágrimas, dizendo, eu sonho ter um filho. Mas, quando a gente tinha oportunidade, éramos jovens, a gente não queria. E agora o tempo passou, e aí ela já não conseguia engravidar, estava com dificuldades, ela dizia, eu lembro do Senhor tocar no meu coração, eu lembro da palavra vir. E a pessoa disse assim para mim, bispa, quantas vezes você pregou? Eu ouvi você pregar. Mas eu falava, não, essa palavra não é para mim. E eu sabia que Deus estava me dando a oportunidade. Hoje eu tenho arrependimentos. Gente, que Deus abriu uma porta de dar início a um projeto, um negócio. Temeram, foram ouvir vozes estranhas. Então, assim, eu posso contar muitas histórias para você de pessoas que choraram de arrependimento, porque quando esse povo aqui mesmo, você vai ver no capítulo 15, esse povo chorando de arrependimento. Mas já era tarde demais, porque quando eles tiveram oportunidade de avançar, eles não foram. O portal estava aberto. E aí o portal se fechou. Aí, quando eles quiseram, Deus já tinha fechado o portal. E aí eles não conseguiram mais. Porque essa atitude que eles tiveram aqui definiu a vida deles. Eles tiveram exatamente aquilo que eles viviam nos desabafos, nos desequilíbrios, liberando. Era melhor ter morrido no Egito, melhor ter morrido no deserto. Então, morreram no deserto. Então, aqui, ó, mas o povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Nenhuma novidade, porque Deus já tinha avisado. Também vimos descendentes de Enaque, também não é novidade. Deus já tinha avisado. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Nunca foram esses inimigos o problema deles. Eles não foram derrotados por Enaquins, por Amalequita, por Hitita, por Jebuseu, Girgazeu, Cananeu, Amorreu. Não! Foi a atitude deles. Foi o medo e a incredulidade que derrotaram esse povo. Nunca foram os cananeus, os amorreus. O problema nunca foi externo, foi interno. Foi a mentalidade escrava, medrosa, covarde. Olha aqui, ó, eu me sinto igualzinho o Caleb aqui. Essa ladainha, vai nessa ladainha, e ele não suportou. E ele vem e se levanta. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, olha a simplicidade de uma pessoa de fé. Ele calou as vozes da incredulidade e disse,
Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Simples assim. Nós temos a promessa, nós temos a graça, nós temos a palavra de Deus. Vamos subir, vamos tomar posse. Olha o que ele disse, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, 10 espias tinham uma perspectiva de uma mentalidade escrava. Então era aquela visão do medo, da incredulidade. 2, a visão da fé. Você tem que ficar com a visão da fé, com a perspectiva da fé. Porque ao final de Josué e Caleb, o final de honra, e esses aqui tombaram no deserto. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Mas Deus já tinha entregado e dado a vitória no mundo espiritual. E espalharam, né? Porque o negativo, o medroso, o incrédulo, o desonesto, porque isso aqui foi desonestidade. Não basta eu perder. Eu vou espalhar para todo mundo. Eu quero todo mundo comigo, do mesmo lado. E que coisa triste. Eles contaminaram. Por isso que tem que tomar cuidado. Cuidado com quem você ouve, quem você segue. Porque 10 líderes levaram uma multidão, quase 3 milhões de pessoas, a perder o destino. 10 líderes espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Ó para onde eles vão? Contaminando as pessoas. Não podemos, eles devoram. Cadê Deus? Eles eram limitados, Deus é ilimitado. E o Deus que fez a promessa? Não. Olha o que estão fazendo aqui, ó. E quem ouviu esse povo perdeu a vida, perdeu o destino, morreu no deserto. Todos os que vimos são de grande estatura. Nenhuma novidade, Deus já tinha avisado. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha a perspectiva desse povo incrédula. Olha a criatividade, olha o que o medo cria. Devora, não podemos, éramos como gafanhotos. É isso aqui. Mentalidade escrava, uma mentalidade de deserto, uma perspectiva desalinhada de Deus. Só falando bobagens. Eles falaram de forma incrédula, negativa, pessimista, contrariaram tudo que Deus havia dito, uma promessa que ele tinha feito a Abraão, e perderam o destino. E a coisa piora. Olha isso aqui. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você já viu gente que compra a ideia dos outros e tira conclusões precipitadas? Porque eles falaram. Eles falaram. Mas e o que Deus falou? E o que Deus falou? Até quando algumas pessoas vão ficar com o que não sei quem falou? E o que Deus falou? Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Para onde eles vão agora? Eles vão agora se rebelar contra Deus, contra as lideranças que tiraram eles da escravidão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Tudo bem, vocês vão ter. Foi exatamente isso que Deus disse, vocês vão ter o que vocês querem, porque a boca fala do que está cheio o coração. E na língua está o poder da vida e da morte, quem gosta de usá-la
vai comer do seu fruto. Nossas palavras têm poder, nossas palavras criam o nosso mundo. Aqui os desabafos. Onde é que esse desabafo constante levou esse povo? Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Não dá nem para acreditar, né, gente? Mas é verdade, está aqui, ó. E está aqui, como disse Paulo, para nos ensinar. Para que não venhamos cometer os mesmos erros e jogar a nossa vida fora. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Ora, vocês estavam lá na escravidão clamando para sair. Era só passar. É só entrar, como disse Caleb, vai tomar posse. Mas não é o que muita gente faz? Ai, mas olha o que está acontecendo aí fora. Ai, mas você viu isso e você viu aquilo. Aí você vai parar de viver por causa dos acontecimentos aí de fora? Por causa das más notícias? Ei, olha para os heróis da fé. Eles só estão na galeria dos heróis da fé porque eles fizeram diferente. Eles ficaram com Deus. Lembra de Isaac? Que decidiu, na crise, numa terra seca, fazer o que Deus mandou? E o homem prosperou e enriqueceu? Ao contrário, ele viu a oportunidade, Deus disse, fica e planta, e eu vou te abençoar. E abençoou. E abençoou. Agora olha aqui, ó. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Eles esqueceram que o Senhor arrasou com o Egito? Arrasou e despojou o Egito? Eles estavam de mãos cheias. Não dá para acreditar, mas isso aqui, ó, é a voz do incrédulo, a voz da incredulidade. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então é melhor voltar para o que é familiar, para a terra da escravidão, dos açoites. É melhor voltar para aquele lugar? Essa é a cabeça de muita gente. Direto eu encontro gente assim. Igualzinho isso aqui. Está diante de uma oportunidade única, maravilhosa, mas não. Dão lugar, pessoas que dão lugar ao medo, à incredulidade, fazem essas bobagens. E perdem a vida mesmo, perdem o destino. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Isso. Cada um tem a liderança que merece. Se eles iam encontrar alguém para levá-los para a terra da escravidão, eles mereciam isso. É o que eles mereciam. Não uma liderança que tirasse da escravidão, uma liderança que levasse de volta. Porque olha a cabeça desse povo. É melhor voltar para a escravidão. Vamos levantar um líder para nos levar de volta para a escravidão. E disseram uns aos outros, escolheremos um líder, um chefe, voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Assim, justo, né? Porque o que você vai fazer diante de um negócio desse? Só caindo mesmo, prostrado diante de Deus. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento excelente. Se o Senhor, por favor, ouça isso aqui, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ah, que perspectiva incrível! A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco.
Não tenham medo deles! Deus está falando com você! Mas olha aqui, os incrédulos. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Ô, gente, isso aqui acontece, viu? Quando você manda uma pessoa enfrentar, vencer, ela te apedreja. Tem gente, tem incrédulo que faz isso aqui. Até hoje, ele fica com raiva de você. Porque você está dizendo, vamos, levante-se, vá. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Eu penso que Deus está fazendo essa pergunta aqui. Até quando alguns vão se recusar a crer na verdade, a crer em Deus, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? De novo, até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Mas o meu servo Caleb tem outro espírito, o espírito da fé. E me segue com integridade, não tem oscilação aqui não. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ei, Jesus disse isso aqui, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Tudo é questão de perspectiva. Está aqui, ó. A visão dos 10 é a visão dos 2. Qual é a sua? A visão de Josué e Caleb era de pura luz. Palavra, Deus falou, vamos embora. Dos outros, escuridão. Aqui, ó, Josué e Caleb, a mentalidade do livre. Dos 10, de escravos. Que triste. Será que alguns vão jogar o destino fora? De novo, até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Deus está falando com alguém aqui. Ó, peço, ó, isso aqui é coisa que você tem que orar, ó. Paulo orou. É uma questão já de você parar e começar a orar forte. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, porque nosso coração tem olhos. Você toma decisões com base no que está dentro de você, nas suas crenças. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados pela palavra, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quantas pessoas que têm perdido isso aqui, ó, não têm visto a grandeza de Deus, o poder de Deus. Por quê? Porque se recusam a crer. Temem os problemas, temem as más notícias, ao invés de ficarem com a palavra, crerem na palavra, ao invés de se firmarem na palavra. Peraí, eu tenho uma promessa de Deus. Eu não vou me mover com base no que estão dizendo. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu me recuso a ir para a mesma direção. Não, eu não vou ceder para o medo e para a incredulidade. Eu vou ficar com a fé. Eu tenho uma palavra de Deus e eu vou crer na palavra de Deus. Eu não vou definir a minha vida pelo medo. Não defina a sua vida pelo medo. Alimente a fé e não alimente o medo. Em nome de Jesus, não joga fora a oportunidade que Deus está dando a você. Não deixa o portal se fechar. Não.
pega a palavra. Porque tenho certeza que Deus está aqui lutando para salvar alguém de perder esse portal de oportunidade que foi aberto pelo Senhor. Levanta. Levanta com fé. Em nome de Jesus, não defina a sua vida pelo medo. Não ceda para a incredulidade. Não vá ouvir incrédulos. Fica com a palavra. Se firma na palavra. Clame aos céus. Ora para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, do seu coração, para que você veja a glória de Deus. Nós estamos nesta fé. Clame aos céus. Busque a Deus. Deus tem vitória para você. É hora de você entrar na sua terra prometida. Deus tem uma montanha para você. Em nome de Jesus, ocupa o seu lugar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro, como Paulo, para que o Senhor ilumine os olhos do coração de cada pessoa e que a luz conduza a vida de cada um e não a escuridão do medo, da incredulidade, as trevas do roubo de Satanás. Satanás roubou uma geração através do medo e da incredulidade, usando 10 incrédulos para disseminar um relatório negativo que ia contra tudo que o Senhor havia prometido e falado. Eu oro para que essa pessoa tenha os olhos do coração dela iluminados. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e peço, Senhor, que o Senhor coloque luz e dê a visão que essa pessoa precisa, coragem, que ela tome posse do espírito de coragem e avance de fé em fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha movido pessoas do lugar, que o teu povo se levante corajosamente para viver aquilo que o Senhor tem nos prometido, para viver a promessa. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Melhor da Terra, Elia 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre, domingo, 4º jejum, e nós vamos de glória em glória. Lembre-se, Deus ama você, você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor e tem poder para governar, dominar. Você foi abençoado para ser frutífero e fértil. Ocupe o lugar de filho. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.